Muitos têm discutido sobre o uso das neurociências na educação, e na maior parte das vezes ou é um pouco de charlatanismo, às vezes também são fórmulas de bolo que não condizem com a realidade dos estudos nas neurociências. Então muitas vezes está distante a pesquisa nas neurociências com a prática, realmente com o que pode ser aplicado na educação. Para se fazer o uso da neurociência na educação, três grandes aspectos são principais. O primeiro é um entendimento, uma compreensão da estrutura e do funcionamento do sistema nervoso. Então quando tu entende como funciona o sistema nervoso, como é a estrutura desse sistema, você consegue então gerar ideias e até propostas pedagógicas para facilitar o funcionamento, né, principalmente dos sistemas sensoriais, da percepção e da atenção. Um segundo ponto importante no uso da neurociência na educação refere-se ao desenvolvimento. Então quando você compreende como é a estrutura, como é a estruturação do sistema nervoso na infância, na primeira infância, na segunda infância, na terceira infância, como é a estrutura do sistema nervoso durante a adolescência, que sofre muitas modificações, o sistema nervoso sofre muita modificação durante a adolescência, você consegue então gerar práticas pedagógicas, você consegue gerar propostas que realmente vão maximizar o desenvolvimento desse sistema. E uma terceira aplicabilidade da neurociência na educação é na educação especial. Então, a maior parte dos grandes estudos que se tem hoje em dia em educação especial, principalmente no que tange a alguns tipos de transtornos, como o transtorno do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você tem então, quando você entende como ocorrem essas modificações do sistema nervoso, você também consegue gerar propostas pedagógicas que venham a facilitar a aprendizagem e facilitar o desenvolvimento dessas crianças. Um outro ponto importante de interface entre a neurociência e a educação é na elaboração dos PPPs. Então os PPPs, na maior parte das vezes, eles citam Vygotsky, citam Vallon, citam Piaget, eles estão embasados principalmente nos socio-interacionistas, mas a maior parte das vezes o que está no PPP não está realmente relacionado com as práticas pedagógicas do professor. Há um distanciamento entre o PPP e as práticas pedagógicas. Bom, é interessante a gente entender um pouco a história então da neuropsicologia, né, que foi iniciada por Vygotsky, depois o seu grande discípulo Luria desenvolveu isso, criando uma disciplina propriamente dita, que é a disciplina da neuropsicologia. Inclusive a gente tem hoje em dia o cérebro de Luria, que é uma maneira de estruturar então o córtex cerebral e compreender o funcionamento desse córtex cerebral. É interessante isso porque os grandes fundadores da neuropsicologia e os grandes fundadores, então, do que a gente chama de socio-interacionismo, eles utilizaram de uma maneira bastante intensa os estudos em neurociência. Então, antes de mais nada, eles eram também neurocientistas. Mas hoje em dia a gente tem um distanciamento entre o que está escrito no PPP, uma pedagogia baseada no socio-interacionismo, e a prática pedagógica. A neurociência ela vem então como um link forte entre o PPP e a prática que o professor vai executar na sala de aula. Isso é muito importante então, as neurociências enquanto uma possibilidade de realmente fazer com que os PPPs venham a ser algo funcional na sala de aula. Uma outra questão importante então é o auxílio direto ao docente. Quando o docente tem compreensão de alguns processos cognitivos, como por exemplo as sensações e a percepção, ele consegue auxiliar a criança a maximizar então os seus processos sensoriais e de percepção em sala de aula. Quando o professor tem um entendimento sofisticado sobre alguns processos, como por exemplo as emoções e os sentimentos, ele pode inclusive fazer o uso de diferentes emoções e sentimentos para facilitar a aprendizagem em diferentes contextos educacionais. A motivação também é um problema muito sério. Hoje em dia a gente tem muitas coisas que levam as nossas crianças e adolescentes a perder a motivação nos estudos. Então quando você compreende processos cognitivos relacionados à motivação, você tem assim algumas regrinhas básicas que são fáceis de ser aplicadas em sala de aula, a partir dos estudos da psicologia, da neuropsicologia e das neurociências. E um terceiro auxílio ao docente imediato dos estudos em neurociência é a questão da memória. Nós temos processos, então, que são o foco, a atenção e a memória. Elas andam em conjunto. As áreas do cérebro relacionadas a essas estruturas, elas andam em conjunto. Portanto, você precisa entender esses processos cognitivos no seu todo para realmente poder elaborar propostas
de memorização, exercícios, atividades cognitivas que facilitem a memorização, principalmente daqueles conteúdos que são imprescindíveis para o contínuo da atividade educacional. Bom, eu sou Rodrigo Sartori, sou biólogo, né, professor de ciências biológicas, sou mestre em neurociência e comportamento e doutor em psicobiologia. É interessante essa formação porque ao longo da minha pós-graduação eu fui sendo professor também em universidades, em faculdades, principalmente nos cursos de pedagogia e em ciências biológicas. Então, enquanto eu fui estudando neurociências e psicobiologia, eu também pude ter essa oportunidade de desenvolver trabalhos aplicando esses conhecimentos já diretamente na formação de professores. Eu faço isso há pelo menos 15 anos, tanto no nível de graduação quanto no nível de pós-graduação. E também faço trabalhos de consultoria em muitas editoras e pela minha empresa, Mentalize. E o meu livro, Compreendendo e Aplicando as Neurociências na Educação, que é a minha última publicação, é justamente um trabalho que vem para auxiliar o professor, para auxiliar as equipes pedagógicas em realmente colocar as neurociências enquanto uma proposta pedagógica sólida, mas também enquanto uma prática pedagógica sólida para o professor. E essa é a nossa ideia, então, para o uso das neurociências na educação.